Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela sua 87.9. Estamos apresentando músicas, entrevistas e um pouquinho mais, né? Como nós havíamos anunciado desde a semana passada, a entrevista de hoje é com a modelo, né, publicitária Jéssica Ibarras. Então, bom dia, Jéssica. Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Advento. Um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre a minha carreira, a minha trajetória aí como modelo e também com Jesus, né? Amém. Bom dia também a Nara, que está conosco. Bom dia, Nara. Bom dia, Cláudio Maier. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também a Jéssica, né, Ibarra e todos que estão presentes aqui no estúdio. E bom dia também ao Mário, né, que está aqui conosco também, nos auxiliando aqui na parte de imagem e som. E também a dona Helena, que está aqui do nosso lado, né, que é a redatora-chefe. Mas vamos lá então, vamos começar então com esse bate-papo, né? Fazer aí um ping-pong e passa a bola aí para Nara Cordeiro. Muito obrigado, Cláudio Maier, por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né? A gente está aqui invadindo a Manhã do Advento, né? No bom sentido, né? Trazendo aí uma pessoa tão incrível como a Jéssica e vamos conhecer um pouquinho mais de você. A entrevista de hoje é com a modelo e publicitária Jéssica Ibarras, é isso, né? Isso. Nome diferente, bonito. Sobre a sua origem no mundo da moda e a sua rotina também na vida cristã. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né? É um misto, né, da Jéssica modelo com a Jéssica cristã, que você tem os dois, né, na sua vida. Graças a Deus você consegue conciliar e muito bem, né? Vamos um pouquinho de história. Um modelo do francês médio, modèle, né? É uma pessoa com um papel social para promover e exibir ou advertir produtos comerciais, notavelmente roupas de moda, né? Você viu com ajuda visual e corporal para criadores de peças de vestuários, obras de arte ou posar para fotografias. O objetivo não é a pessoa em si ou a sua personalidade, mas sim outra personagem, mais ou menos definida, né, pelo diretor da cena, que pode ser um fotógrafo, o pintor, o escultor ou o desenhista, para o qual o modelo normalmente representa. Na antiguidade, os modelos eram utilizados pelos pintores para representar histórias religiosas ou bíblicas. Na Renascença, por exemplo, era comum a utilização de modelos vivos. Muitas vezes mulheres de formas generosas, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que a gente já ouviu falar, né? Pintores brasileiros famosos como Di Cavalcanti criaram mitos ao eleger uma modelo como motivo condutor, como foi o caso de Marina Montini, né? Musa do pintor. Tá aí um pouquinho da história, né, do que é ser modelo. Que as pessoas falam modelo, o que é ser modelo, né? Então tá aí um pouquinho da história que eu pesquisei um pouquinho sobre essa questão do modelo. Vamos à questão de hoje, então, a primeira questão para você, Jéssica. Sim, vamos lá. A profissionalização no mercado da moda está ao alcance daqueles que conseguirem destacar-se por uma beleza excepcional, que é o seu caso, que você é bonita, junto com carisma, personalidade, marcante, profissionalismo, não é isso? Vencer um dos concursos de beleza no mercado, ter características físicas procuradas no momento pelas indústrias da moda, da publicidade, facilita o ingresso. Embora não garanta que a pessoa permaneça, né? Perfeito. Sendo assim, para se tornar um modelo, alguns pré-requisitos indispensáveis são exigidos por todas as agências sérias do mercado. As exigências dependerão de cada segmento, moda, publicidade ou arte. Quando surgiu o seu interesse em ser modelo? Quando foi que a Jéssica descobriu que ela deveria ser modelo? Eu queria que você me explicasse isso. Quando foi que surgiu essa sementinha? Você foi descoberta ou correu atrás do seu sonho? Queria que você contasse para nós aí brevemente a sua história, se é que você vai conseguir contar brevemente uma história tão linda como a sua. Sim, é uma história bem longa, mas eu vou abreviar para vocês. Foi assim, quando eu era pequena, eu assistia a televisão e via as modelos desfilando e tal, e achava muito bonito. E eu sempre fui magrinha, né? Aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, mas você é modelo? Aí eu falava assim, ainda não, mas eu vou ser. Você falava assim de cara, você? Falava, porque eu tinha esse desejo, eu achava bonito, né? Uhum. Aí quando eu tinha 17 anos, eu fui atrás. Na verdade, não foi alguém que me descobriu. Eu comecei a pesquisar sobre e fui atrás da Desirê Soares,
que é uma agência de modelo que tinha aqui em Londrina. Muito acho que agora famosa. não tem mais. Que é a mulher do Galvão Bueno. Conhecidíssima, né? O locutor Isso. esportivo e tal. Daí comecei a fazer lá o meu curso com 17 anos. Com 18 anos eu me formei. E foi aí que eu comecei a minha carreira de modelo mesmo. Com 18 anos. 18 anos. Pra modelo mesmo, já comecei velha, vamos dizer assim. Porque a modelo, quanto mais nova, ela consegue ir pra fora do Brasil mais rápido. Entendo. Então, eu já comecei tarde, na verdade. E eu imagino que para você deve ter sido assim, porque você vamos colocar assim, você atualmente é da denominação adventista, é isso, né? Você é adventista do sétimo dia. E você já era desde criança, desde que nasceu? Isso, eu era, desde pequena. O meu avô, João Rodrigues de Souza, ele morava aqui em Londrina, né? E eu morava em Campo Grande com a minha mãe. Ah, sim. E ele foi pra lá. E daí lá ele começou a levar a palavra de Jesus pra minha mãe. Foi quando ela começou a ir na igreja. Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Ah, eu sou de lá também. Isso, lá é muito bom. Daquela região, não de lá. Aí a gente morava lá, né? E ela começou a ir na igreja. E isso ela conheceu os irmãos e colocou a gente na escola adventista. Ela conseguiu uma bolsa lá com o diretor, né? Com o pastor. E a gente começou a ir na Adventista, e sempre na igreja. Então, desde pequena, eu tive ensinamentos tanto na igreja quanto na escola adventista. Ah, você estudou também a vida Estudei, toda no colégio toda. adventista, entendeu? Entendi. Até o segundo ano do segundo grau, né, eu estudei na Adventista. Entendo. Então, assim, aí você chegou, mas com 18 anos você já morava aqui em Londrina. Isso, daí eu vim pra Londrina, acho que eu tinha uns 13, 14 anos mais ou menos. E daí aqui que eu comecei a carreira, né? Eu lembro de você nessa época, realmente, eu lembro. Até a gente chegou aqui, porque a Jéssica, a gente conhece ela há muito tempo, tanto eu quanto o Cláudio, a família do Cláudio, nós a conhecemos já tem um tempo. E eu lembro de você também nessa época, então nessa época você ainda estava sonhando com a ideia de ser modelo. Na época que eu ia na igreja adventista do Parigô. Quando nós nos conhecemos. Isso, quando nós nos conhecemos e conheci a sua irmã e cantava na coral tudo, eu tinha vontade já de ser modelo. Mas não tinha corrido atrás, nem nada disso. E aí agora surgiu esse interesse lá com 18 anos. E quando surge esse interesse, você vai atrás de uma escola de modelo e faz. E como que quanto tempo durou essa sua trajetória até você fez o curso completo, tudo, Isso, eu todas fiz as o etapas? curso em um ano. Um ano eu fiz o curso. Aí depois do curso eu comecei a procurar trabalhos como modelo. Aqui em Londrina é mais fraco. O forte é para São Paulo, para ir para fora do Brasil. Entendo. No meu caso, como eu sou modelo manequim e fotográfica, porque são diferentes, né? Sim. Por conta da altura, eu consigo ser modelo manequim. Porque você tem... A gente vai falar sobre isso depois, você tem altura, né? Tenho altura. E aí você começou a fazer trabalhos aqui, só aqui? Isso, só aqui. Aí comecei atrás de trabalhos como promotoras de eventos, que foi o que me ajudou a conhecer mais pessoas, a entrar no meio da moda ali. Porque com eventos você vai pra lá, pra cá, vai viajando e vai conhecendo as pessoas. Aí comecei a fazer fotos, aí segui com eventos lá pra São Paulo, aí fui vendo agências pra lá também. Que legal. Aí você começou também a fazer em outros estados. Sim. Entendo. Na década de 1980 surgiu o fenômeno top model. Quando eu nasci, tá? Eu nasci em 1980. E eu me lembro muito das famosas top model, né? A gente lembra da Xuxa, né? Que explodiu. A Luísa Brunet, né? Que eram as conhecidíssimas na época. Aí vieram depois... Aí explodiu de vez mesmo com a Gisele Bündchen, enfim, a gente vai falar sobre... Não sei se eu vou comentar sobre ela, mas ela foi a que mudou muito. Ela deu uma guinada aí nessa questão do que é ser top model, né? Então, com esse fenômeno, o termo supermodelo, no entanto, começou a ser mais empregado para se referir a esse tipo de profissional bem-sucedido, né? Aí, no fim dos anos de 1990, a revista norte-americana New York Magazine criou a terminologia Ubermodel para designar especificamente o sucesso inédito atingido pela modelo brasileira Gisele Bündchen, né? Que foi aqui fez com que tudo isso acontecesse para as brasileiras, né? Então, com 18 anos na época, a Gisele Bündchen. Você hoje é uma profissional de moda e você acredita que você já alcançou um destaque que você queria? Você já é hoje respeitada no cenário da moda? Queria que você falasse hoje dos trabalhos que você realiza hoje, né? Não? Você comentou quando você surgiu. Hoje, como que é o seu trabalho como modelo profissionalizante? Bom, aqui em Londrina eu sou mais conhecida, né? Porque eu fiz bastante trabalhos por aqui.
Para São Paulo, um pouco menos, porque lá é muito grande, né? É. E agora eu não tô tão focada na carreira de modelo. Como agora eu sou empresária, trabalho em outro ramo, aí eu foquei mais para a parte do bronzeamento, né? Que eu sou personal bronze. Ah, sim. Além de publicitária, modelo, você é personal bronze. Isso. Aí você tem lá a sua clínica, é isso? Tem minha clínica de bronzeamento e lá eu faço essa parte. Modelo eu faço, mas agora é um pouco menos. Entendi. Ah, então, atualmente a Jéssica é mais uma empresária. Mais empresária. Mas você é conhecida hoje em Londrina. Em Londrina, sim. É porque eu já vi região. Eu já vi seu rostinho na publicidade aqui da cidade, na televisão, acho que em outdoors que fala, não sei, já vi em revistas, enfim, você aqui em Londrina, eu acredito que você conseguiu o que você tanto merecia, né, Jéssica, que é esse prestígio pelo seu trabalho, que eu acho que isso que é o mais interessante, né? No começo da carreira, a gente procura mais a fama para fora do Brasil. Só que para fora do Brasil tem que ir para lá, e daí já é um pouco mais complicado. Eu imagino. E é porque e você tem esse interesse de ir para fora do Brasil? Já surgiu? Hoje em dia já não? Hoje em dia não mais. Não mais. Antigamente sim. Você acredita que você já não tem mais idade ou você não tem interesse? Não tem mais idade. Começa por aí, né? É. Porque tem que começar cedo. Tem que começar cedo. Quando eu tinha 25 anos, eu recebi a proposta, quando eu estava em São Paulo, para ir para Milão. Para eu ficar lá, passar uma temporada. Mas na época eu fazia faculdade de publicidade e eu optei por não ir. E eu também não tinha muita referência da agência de lá. E eu fiquei com medo. Né? Na época estava tendo muito tráfico humano, assim, e eu fiquei com medo nessa parte. Eu acho que é bom a gente falar sobre isso mesmo, né? Porque, para quem não sabe, a modelo ela sofre muito, né? Muitas discriminações. Muitas. Porque a modelo ela é confundida com garota de programa. Bastante. Que é aquela, vamos falar a verdade, é profissional do sexo, né? Que sai com homens e tal, enfim. Ela é confundida com... e tem até essas pessoas que querem explorar mesmo de maneira absurda, como por exemplo, sequestro mesmo, exploração sexual. No caso, ela não vai ganhar nada, ela vai ser uma escrava, né? Então, assim, e outras questões mais. Se ela pensa em ser uma atriz, por exemplo, a gente vai falar sobre isso aqui, tem um certo preconceito também. Se ela vai para o mercado de trabalho igual você, agora você é uma empresária séria. Ah, uma modelo, não é? Fica aquela, né? Sempre fica rotulada como rostinho bonitinho que não tem capacidade de fazer nada. Exatamente. Não é isso? Bem assim. É só beleza. Só beleza. E não é assim, né? A modelo sofre, e eu percebo isso, que eu leio muito sobre isso, já ouvi falar, para ser reconhecida pelo que ela tem também, pelo que ela é, não só pela beleza, né? Beleza. Isso. Porque dói muito você achar que a pessoa é só uma aparência, né? Porque modelo estuda, tem toda uma preparação. Tem família, tem vida, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que não é bem assim, né? Então, eu acredito que você deve ter sofrido essa rejeição também, muitas vezes, por conta de... Bastante. Mas em São Paulo tem bastante disso. Triste, né? Manequim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Você falou que tem altura, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Manequim. Do francês manequim, também do mesmo jeito que se fala, não sei se fala assim, enfim. É ainda um termo empregado em Portugal para designar o profissional que se veste ou usa roupas e acessórios de determinada marca, o estilista, para desfilar perante potenciais clientes num palco próprio, chamado de passarela em Portugal. Então isso daí veio muito do Brasil, porque eu sempre ouvi manequim, passarela, nessa coisa sempre, acho que nós importamos isso da cultura dos portugueses, eu acho, né? Comum no Brasil nas décadas de 1960 e 70, o termo caiu em desuso na década de 80, né? Dando lugar às denominações modelo de passarela ou modelo fashion, né, que se usa, não é isso? Para designar os profissionais que faziam parte de fotos, faziam ambas, desculpa, né, as fotos e a passarela ao mesmo tempo, né? Que estava desfilando, mas estava tirando foto também. O modelo fotográfico ou modelo comercial, para os que faziam apenas a foto de editoriais, de moda, no caso, capas, filmagens de produtos comerciais, né? Mas não desfilavam, geralmente por falta de estatura. Aí que vai chegar o ponto. A fotografia de modelos para ter fins artísticos, experimentais, de entretenimento ou comerciais servia, né? Mas aí quando a pessoa começa a querer entrar nesse mundo do manequim, da passarela, aí já tem alguns empecilhos, e é justamente que você falou a questão da altura, né? A modelo fashion, que vai trabalhar aí com campanhas de moda, desfiles, ela tem que ser alta entre 1,75 a 1,80, é isso? É isso mesmo. Meu Eu tenho 1,76.
por 1 centímetro eu consigo ser modelo passarela. Meu Deus. Não, se você tiver 1,75 você pode. Eu posso. Daí passei... 1,74? Já é mais difícil, pra ir pra fora do Brasil. Meu Deus, aqui consegue ainda. Aqui ainda consegue. No Brasil, eu acho que passando de 1,70 já consegue. Eu acho que, né, alguma coisa, talvez. Quando eu ia pra São Paulo, eu era uma das modelos mais baixinhas. Mais baixinha? Assim. Porque elas têm tudo 1,80. Olha, Helena, você podia ter sido manequim. Que você é alta, bonita, você poderia ter sido manequim. A esposa do Cláudio... Você já viu a foto da Helena quando era nova? Não. Você nunca... Um dia você pede pro Cláudio, a gente combina pra você ver. Ela era... A Helena foi convidada para ser manequim, o Rafael foi convidado pela Ford para ser manequim. Sim, os filhos dele todos, praticamente. E não quiseram. A Helena era para ser desfile de maiô, né? Lançamento de maiô. Era linda, a esposa do Cláudio. A esposa do Cláudio era linda mesmo. É linda ainda, né? Mas ela era uma moça... E eu não contei também, já que o Cláudio está abrindo aqui, eu vou contar. Minha filha recebeu também já um convite 2 vezes, a minha filha. Você conhece ela, a Rebeca, né? Sim. A Rebeca ainda não está tendo altura, mas ela tem uma beleza, não é porque minha filha, você viu o rosto dela, o corpo, ela é bem magrinha. E ela né? vai crescer ainda. E ela recebeu. Aí ela passou num teste em Curitiba, numa agência de Curitiba, Cláudio, e passou no teste em São Paulo, a minha filha também. E eu não... Curitiba eu achei que não era muito confiável. Eu não vou falar o nome da agência e tal, por isso que eu não fui. São Paulo eu já achei mais confiável. Então eu estou pensando seriamente em ir levar ela para fazer fotos. A gente já, né, mas para isso tem que ter grana, porque tem que fazer o book, tem que investir um pouquinho nela. E a gente não teve condições ainda. Mas todos que olharam minha filha falaram que ela tem o perfil de comercial, que é aquela publicitária. Mas não vamos fugir do assunto. Fala um pouquinho sobre a passarela. Você desfilou, como foi o seu trabalho nas passarelas? Desfilou. Isso. Ó, modelo manequim, a modelo em si, ela é como se fosse um cabide, vamos dizer assim. Quando a gente vai fazer um desfile, você tem que vender a roupa, vender o acessório. Eu lembro que quando eu participei de um evento em Londrina, não, o evento era em São Paulo. Eu fiz aqui em Londrina com um cabeleireiro bem renomado, o Kennedy Goldin. Ele deixou meu cabelo platinado. Então eu fiz essa transformação para ir para São Paulo para fazer um desfile lá para ele, que era um desfile bem diferenciado, assim, todo mundo tinha cabelo branco e tal. Aí fiz o desfile e voltei para Londrina. E recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo no Fashion Week, para ter um desfile lá. E quando eu fui para lá, a agência falou que eu não podia ter o cabelo branco. Ai, meu Deus. Aí eu fiquei muito triste, porque eu tinha adorado fazer. Mas seu cabelo é lindo, eu não consigo imaginar, mas... Eles não deixaram, né? Daí eu falei, mas por que eu tenho que tirar o cabelo branco? Aí eles falaram assim, porque você tem que vender a roupa, você não tem que vender você. Então, eu fiquei muito triste e com isso tive que tonalizar o cabelo e voltar à cor natural. E perdi um trabalho no Rio de Janeiro por ter tirado o cabelo branco. Um trabalho bem, assim, ia ganhar muito bem mesmo. Então, um pede para poder pintar e o outro pede... Então, a modelo, ela faz várias transformações, assim... Tanto no meio estético, tem que estar sempre com o cabelo diferente. Eu vou fazer uma maquiagem diferente. Você não faz o que você quer, você faz o que a agência quer, o que eles querem. Você vira realmente uma bonequinha, né? Um modelo mesmo. É um modelo mesmo. E a ideia, por exemplo, da passarela. Você, como é estar na passarela? Por exemplo, porque eu já fui em alguns desfiles, né? Porque tem uma sobrinha minha que ela foi modelo mirim, né? Ela fez até o curso da Desirê, a minha sobrinha. Ela saiu porque ela não tinha altura. Ela foi só mirim adolescente, modelo pequenininha, né? Daí ela teria que ser um modelo fotográfico. E eu lembro de assistir ela na passarela. Gente, aquilo assim... É muito difícil, né? Porque você tá ali, tá todo mundo te vendo, você não pode, você tem que entrar, você tem que ter toda uma formalidade, você tem que, como você falou, você tem que deixar a roupa aparecer, não você. Como é isso, Jéssica? Quando eu fiz o curso de modelo na Desirê, eu aprendi muitas coisas lá. E isso eu trago pra minha vida toda. Aprendi a sentar, aprendi a falar, a me vestir, como comer, me portar e como andar também. Sim. Então a gente aprende isso na passarela, como tirar fotos. E quando a gente vai desfilar, pra mim é libertação, assim. Eu imagino. Eu entro na passarela e eu quero mostrar o que eu tô ali vestindo. E já falaram pra mim, Jéssica, quando você desfila parece que você tá flutuando, nem parece que você tá andando. Ai, que lindo. E eu gosto muito.
Passarela pra mim é a melhor coisa que tem. E você não olha as pessoas ali, porque tem gente que fica um pouco incomodado, mas eu acho que a maioria, eu percebo que a maioria dos manequins, eles aprendem que eles têm que olhar sempre pra frente, Sim, né? pra frente. E eles não têm que, né? Eles têm que andar sempre, né? E aquela coisa. Tem um andar diferente que a gente percebe, né? Tem. Vocês treinam todo o andar, né? Tem toda uma técnica pra você não poder cair também, né? Que é o Às pezinho vezes, aqui, o pezinho ali na isso, frente, vai fazendo pra não aquela... tropeçar. Quando vai girar também, você tem um jeito diferente de girar pra não tropeçar. E eu tenho uma dúvida, Jéssica. Vocês ensaiam antes de entrar na passarela? Ensaia. Ah, tá. Quando... Sempre tem um cronograma, né? Então depende do desfile. Ah, se a passarela é em T, você antes do desfile, todas as modelos elas fazem ali para ter um reconhecimento da passarela. Uhum. Isso mais aqui em Londrina, São Paulo nem tanto. Nem tanto. São aham. Paulo nem tanto. Ah, entendo. E aí vocês já sabem que música que vai colocar na hora do desfile, vocês sabem. Às vezes sim, às vezes não. Porque de repente você vê uma música muito agitada, você tem que mudar o passo, Quando a gente né? vai fazer o ensaio antes, aí a gente já sabe, né? Mas quando não... Agora quando não tem como saber. Então você tem que se adaptando. Então quando a gente ouve a música, se é mais agitada, Você sabe que tem que andar um pouco mais rápido. eu já sei que é mais rápido, depende da roupa também. Agora, quando é vestido de gala, quando é de noiva, já é diferente. São Aí já passos vai. curtos, bem leves, assim. Ai, que entrevista legal, né? Eu tô amando essa entrevista. Acho que os Ai, ouvintes que também. bom. Você em casa quer fazer alguma pergunta? Mande uma pergunta. E temos pergunta de ouvintes? Não? No momento não temos. Hoje acho que acho que como a gente está gravando, eu acho que vai ser um pouco difícil, né, Cláudio, trazer, né? Então vamos aos questionamentos que a gente tem aqui. Mas agora vamos para o intervalo. Vamos beber uma aguinha e a gente volta com a segunda parte dessa entrevista, tá bom? Então. Jéssica, muito obrigada e voltamos daqui a pouquinho, Cláudio. Então vamos lá. Jéssica, entre os tipos de modelagem existe glamour, aptidão física, biquíni, belas artes, apenas parte do corpo, modelos promocionais, comerciais, de impressão. Os modelos são apresentados em uma variedade de formatos de mídia, né? Livros, revistas, filmes, jornais, internet, TV. Modelos de moda mesmo, né? São às vezes destaque em programas de televisão, como reality shows, né? Tem um reality show nos Estados Unidos chamado America's Next Top Model, é isso? Sim. Bem conhecido, né? E videoclipes como Freedom 90, Wicked Game e alguns outros aí que são muitos, né? Variados. Celebridades incluindo atores, cantores, personalidades do esporte, de reality shows, frequentemente assinam contratos para modelagem, além de seu trabalho regular. Então a gente sabe que esse é o glamour, Sim. né? Esse é o Tem glamour. bastante glamour. Muito glamour. Ah, porque eu sou... Tem gente que então está em outra profissão e aí se aventura. Eu sou uma atriz e quero ser modelo. Eu sou um esportista, tem atleta, né, que vira modelo, como a gente está colocando aqui. Jéssica, mas esse não é todo o lado da moda. A gente está falando de um lado, do bonito. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão do outro lado. Para isso eu queria que você contasse, por exemplo, você é adventista desde que idade, por exemplo? Acho que desde uns 7 anos. 7 anos você Mais já ou é menos. cristã, né? 6, 7 anos. Tá, família cristã, frequentam a igreja adventista do sétimo dia. Isso te impediu de seguir a sua carreira, te trouxe dificuldades, muitas vezes você repensou se você deveria ou não continuar, né? Então, isso que eu queria que você colocasse aqui, porque tem um lado bonitinho e tem um lado que é desafiador. E que às vezes você se coloca numa situação que você não sabe para que lado ir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Quando eu comecei a carreira de modelo, aí com 17, 18 anos, eu comecei a me desviar da igreja, dos preceitos da igreja por conta da carreira de modelo. Nossa. Porque, assim, a igreja adventista, nós guardamos o sábado. Então, às vezes, eu tinha que fazer um trabalho no sábado. Justo no sábado Justo são no os... sábado. E, geralmente é no sábado, sexta-feira à noite, tinha algum evento. E eu falava assim, mas não dá nada não, eu vou só tirar uma foto, né? Aí comecei a ir. Aí a gente tem que ter muito network, né? Você vai sair nas festas, daí comecei a ir em festas, aí comecei a se socializar com pessoas que bebiam, aí eu já fui saindo aos pouquinhos, assim, da igreja, né? Sem perceber. Sem perceber. É muito atrativo. Muito. A fama, você ter... Brilho, eu vou né? ganhar dinheiro, vou fazer isso. Mas na realidade não é assim. A gente Não. acha que modelo vai ganhar rios de dinheiro. Quem ganha é a Gisele Bündchen, as outras modelos As famosas. top, né? Moda, Isso, que as eles que falam. conseguem. É como se fosse jogador de futebol.
É um, dois entre milhões de jogadores. Sim, pra são ser poucos, né? ali a celebridade, né? Então, a modelo, ela sofre muito em relação a isso. Porque a gente acha que vai ganhar tudo isso, vai ter aquela fama, e não é bem assim. E eu passei um período de vários golpes que eu caí. Golpe? Como assim? Golpes. Aqui em Londrina, participei de eventos que, vai te levar para São Paulo, para fora do Brasil, e na verdade não ia. Só pegava o meu dinheiro e ia embora. Usava a sua sumia. imagem, porque Usava você a assinava um imagem. termo, né? Isso. Autorizando o uso da sua imagem. Teve um projeto aqui que eu participei em Londrina, que eu passei por várias agências que estavam aqui em Londrina, de Curitiba, de São Paulo, e paguei por isso, e até hoje não me chamaram. Você pagou para Paguei. participar? Paguei pra participar e até hoje não me chamaram. Meu em São Deus. Paulo também, eu fui pra lá, pra uma agência, né, que eu não vou citar o nome, Aham. pegaram o meu dinheiro, falaram que eu ia desfilar, isso e aquilo, e por fim não era nada daquilo. Nossa, gente, isso é um crime absurdo, né? Tem uma pergunta aqui, viu, Jéssica? Sim. É o Gustavo Júnior, ele está perguntando o seguinte: bom dia, uma pergunta para a Jéssica. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Você já passou por algum constrangimento no pouco? Exemplo, tropeçar, né, na roupa e cair? No desfile. Já aconteceu. Já Isso acontece, né, Cláudio? Já. Né? E já aconteceu, eu fiquei morrendo de vergonha. Como Meu que foi, Deus. Jéssica? Você levantou como se nada tivesse Eu quase acontecido? levei um tombo, porque assim, a modelo ela tá desfilando, e Aham. mesmo que ela leve um tombo, ela tem que ser elegante. A gente não pode sair com a perna pra cima lá, né? Tem que sair cair bonita. Tem que cair bonita. E nesse Tem dia que eu cair tava, com elegância. Isso, Cláudio, bem eu isso. tava Cláudio. desfilando Perfeito. aqui em Londrina, num evento, acho que era no Planalto, se eu não me engano. Aham. E o meu vestido enroscou no salto. Eu tava descendo, já tava pra sair da passarela, descendo a escada. Aí eu dei uma torção assim no pé e quase caí. Mas sempre na ponta da passarela fica algum ajudante. Ele te segurou. Aí ele me segurou. Graças a Deus. Foi forte. Acho que foi só uma vez que aconteceu isso mesmo. Mas também você tem que pensar, né? Poxa, põe um sapato altíssimo com um vestido que fica arrastando. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque é bem desagradável essa situação, né, Jéssica? Ô, Jéssica, então, existem essas coisas. Mas aí a gente estava falando sobre a questão desse outro lado, o lado obscuro da moda, né? Então, porque muitos ouvintes estão aqui prestando atenção na sua entrevista. Tem meninas e meninos também que estão ouvindo. Ai, puxa, que legal o mundo da moda. Porque a gente está falando de mulher, mas tem muitos meninos também que são do universo da moda e tal. Então, assim, a gente percebe que para eles também é difícil. Vocês recebem todo tipo de situações. Você falou aqui da questão da exploração, assédio, né? Muito assédio, né? Porque tem pessoas que vão lá contratar vocês e talvez você vê que não é um trabalho sério, né? Que é um trabalho que visa um outro tipo de coisa que, como você colocou aqui, que está errado, né? E aí tem a questão da estética. Sim. Porque a modelo ela tem que ter a altura, mas ela tem que ter o peso. Tem que ter o peso. Então não adianta nada você ser alta e você não ter o peso, né? Que tem que ser magro, bem magro. Na né? verdade são medidas, né? Medidas que Pedem falam, medidas, principalmente do quadril. Aham. Você não pode passar de 90. 90? Pra E eu tô passarela, lascada, eu assim. jamais. Pra passarela, o ideal é não passar de 90. Aham. Aí, por isso que as modelos, elas tendem a fazer bastante dieta, não comer várias coisas, Jejum, ficar sem comer. Eu nunca fiz isso, nunca fez? porque Você sempre eu foi magra? emagreço só de respirar, eu tô emagrecendo. Já tá magrinha. Mas, por exemplo, aquela modelo que ela tem dificuldade para emagrecer, aí ela já fica desesperada. Tem umas que partem para coisas extremas, para situações assim, extremas, como, por exemplo, como fala? Tem a bulimia, Bulimia. né? Tem a né? bulimia, tem Anorexia. a anorexia. Você conheceu pessoas, amigas, que já passaram por essa situação porque, para quem não sabe, bulimia... Bulimia eu já conheci. Anorexia não, eu só vi em revistas e entrevistas, assim. Anorexia é quando não come mais, né? Aquela pessoa, ela se olha no espelho e ela se vê gorda. E na verdade ela tá bem magra. E ela tá se achando gorda e ela não come por conta disso. Come, E a bulimia ela até come, mas ela vomita. A bulimia, ela força o vômito pra ela não ficar aquilo no corpo, né? Ela se alimenta pra não passar mal e desmaiar, né? Mas daí
Meu Tira Deus. tudo pra não se sentir gorda. E normalmente a família não percebe, porque ela faz isso, né? A própria agência às vezes não percebe, quando vê já tá doente, né? Porque o fato de. Eu não sei, não sou da área médica, mas eu já ouvi, já li sobre isso, que quando a pessoa força muito, né? O vômito e tal, ela começa a criar uma situação no estômago Sim, de uma dá vários gastrite, problemas. né? Ela pode ter um problema seríssimo de estômago que pode virar até ser um câncer do estômago, Sim. né? Muito sério isso. É muito perigoso. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos hoje, lá, mais perguntas. Jéssica. Por exemplo, a pergunta é o seguinte: como eram os bastidores assim do desfile? Tia já tinha sabotagem? Acho que ela voltou tia, mas acho que tinha sabotagem? Por exemplo, alguma querendo passar a perna na outra, derrubar o tapete, puxar o tapete? Ah, isso eu já vi Tem já. muita, né? Comigo não aconteceu, graças a Deus. Que bom. Mas eu já vi, já em desfile, uma querendo passar a perna na outra, querendo prejudicar o desfile da outra. Nossa, a gente vê coisa, a gente ouve relatos, né, absurdos sobre isso, né? Isso já... A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, no meio da moda existe muita inveja. Ai, que coisa, né, meu pai? Porque uma quer sobressair mais que a outra, tanto Como homem tem quanto mulher. Poucas oportunidades, né? Você Sim. falou, né? Por exemplo, então só Poucas poucos se oportunidades. destacam. Aí você tem que, né? Aí um quer puxar o tapete do outro. É triste isso. Muito triste. Mas eu já vi, comigo não aconteceu. Né? Quero agradecer aqui a participação da Kathleen, né, que falou isso, fez essa pergunta. E tem mais uma outra aqui. Vamos lá. O fato de você ser cristã dificulta na carreira de uma modelo? Nós vamos falar sobre isso agora. Quem que tá falando agora? Cláudia. Agora é o Mário. Mário, posso... Ela vai responder isso agora, Mário, para mim e para você. Então vamos lá, Jéssica. Por exemplo, você já falou aqui sobre essa questão de você ser cristã, né? E eu queria fazer essa pergunta para você, aproveitando o gancho do Mário, quero agradecer muito, e eu vou te direcionar para você uma questão. Na Bíblia, lá no livro de Gênesis, tem a história da criação do mundo, né? E no sexto dia, né, que foi o último dia da criação, né, porque no sétimo dia Deus descansou, ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né, e da sua costela criou Eva, né? Se Deus faz tudo perfeito, né, então com certeza nós seres humanos nascemos para ser o quê? Perfeitos, né? Então nós sabemos que o ser humano nasceu para ser perfeito. Pedi para o Cláudio colocar uma musiquinha de fundo aí para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então, Deus criou o ser humano para ser a sua imagem e a sua semelhança. Se Deus criou o ser humano para ser a sua imagem e a sua semelhança, o pecado então trouxe aí escolhas erradas, né? E com essas escolhas erradas trouxeram as imperfeições. Entre as principais profecias que a gente pode falar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas essa questão da imperfeição, da busca de você querer ter um corpo perfeito, como a gente colocou aqui, né? Às vezes a gente não tem medidas, né? A gente se esquece do princípio que Deus nos criou, que é o princípio único, né? Que é Deus acima de tudo. Aí o Mário fez a pergunta para você sobre os caminhos que você escolheu, se isso te impediu de você continuar na vida cristã. E eu queria que você explicasse em que momento você passou por essa situação, em que você, de um lado você tinha Deus, a igreja, os princípios, o que você aprendeu, o que você, né, que a sua família te deu, e a moda, o glamour, a beleza, a fama, o sucesso. Quando foi isso? Olha, a partir dos 18 anos, quando eu me formei, 19 anos, comecei a sair pelo mundo, eu via coisas e pensava assim, nossa, mas isso é errado, né? Mas só que aos pouquinhos a gente vai fazendo sem perceber. Então eu não percebia. Quando eu via, eu já estava fora dos caminhos de Deus. E não segui mais. Aí eu cheguei num tempo que eu não orava mais. Eu não orava. Eu falava com Deus, conversava assim, mas eu não ajoelhava e orava. E comecei a ouvir muita música mundana. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, nós somos o que nós ouvimos e o que nós falamos. E eu comecei a ouvir muitas coisas que não eram agradáveis para Deus, né? Não eram coisas de Deus. E isso me levou a se afastar mais ainda de Deus. Dos caminhos de Deus. Isso. A carreira de modelo para mim foi muito boa para eu aprender muita coisa na minha vida. Mas por outra parte, eu me vi longe dos caminhos de Deus. E isso me deixou sem paz. Sem paz interior. Eu fiquei 17 anos fora da igreja. É isso que eu ia te perguntar, quanto tempo? 17 anos. Nossa, Jéssica. 17 anos fora da igreja. E ano passado que eu voltei
para a igreja. Foi no começo do ano passado que eu comecei a ouvir a Rádio Novo Tempo. Ah, sim. Que eu já não ouvia mais músicas de Deus, só ouvia música mundana. E a música mundana é muito perturbada, é muita coisa que não traz benefício nenhum pra gente. E minha mãe, ela pegava e ligava na rádio e ficava. Daí eu falava assim, mãe, desliga essa rádio, mãe, eu não quero ficar ouvindo essa rádio. Eu não queria. Sempre tinha alguma coisa que falava pra eu não ficar ouvindo. Sempre tinha alguma coisa que eu tinha que fazer e nunca buscar os caminhos de Jesus, né? Entendo. E daí ela colocava, não, você vai ouvir. E aquilo foi entrando no meu coração, na minha mente. E foi fazendo uma transformação. É. Quando você esteve lá no mundo, você experimentou de tudo. Porque quando a gente está no mundo, por exemplo, você chegou a experimentar bebida alcoólica. Sim, bebida alcoólica. Vício, você teve algum cigarro, drogas? Não chegou a esse mundo. Não. Porque diz que o universo da moda também existem muitos modelos que se perdem por conta da bebida, da droga excessiva, é muito fácil, né? A gente tem ali a acessibilidade para tudo. Tá ali na mão, tem né? para prostituição, tem para vícios, tem tudo. para bebida, tem para tudo. Então tudo que é do mal a gente tem muita facilidade. E aí você, por exemplo, teve alguns momentos em que você se percebeu, você fazendo coisas, você falou que foram 17 anos, então em alguns momentos você se viu fazendo coisas que você não faria. Sim. Talvez assim, usando uma maquiagem mais pesada, usando joias, talvez, que você não costumava eu nem não usava. não E quando eu saí da igreja eu comecei a usar joias, passar muita maquiagem. Eu fiz bastante desfile de lingerie, de biquíni, isso não interfere, né? Sim. Mas até foto já nua eu já fiz. Chegou a fazer, Jéssica? Já. Tanto é que quando eu falei com a Jéssica, falei, Jéssica, eu precisava do teu Instagram para poder mandar as mensagens. Aí eu entrei no Instagram, o Instagram dela é fechado. Eu achei legal isso. Você não aceita qualquer um, tem que ser bem restrito mesmo, porque são pessoas... Antes era aberto. E aí eu achei legal isso. Eu acho que você deve manter assim. Sim. Porque é uma questão de respeito com o seu trabalho. Porque você, Jéssica, é uma pessoa pública, mas você é uma menina de Deus, graças a Deus, né? Você hoje, graças a Deus, você voltou aos caminhos de Deus e você é uma menina. Sempre foi uma menina cristã, Jéssica. Quem conhece você, fala com você, olha no seu olhinho, percebe que você é diferenciada. Então esse mundo realmente para você deve ter sido muito difícil. E aí a pessoa entra ali no teu Instagram e vê foto sua, de repente, de biquíni. Sim. Né? De uma forma assim, porque eu vi algumas fotos e tal. E agora você me explicando, eu consigo entender que era um momento que você estava fazendo um trabalho, que você estava fora da igreja. Mas tem pessoas que são tão preconceituosas, né, Jéssica, que pode olhar aquilo e falar, mas como ela é cristã e ela tirou essas fotos? Tem bastante. Não é? Gente que olha. Uma pergunta aqui, Jéssica. Estamos quase para encerrar nosso horário aqui. Sim. Mas a pessoa está perguntando aqui, é o Gustavo, ele está perguntando como que foi seu retorno na vida cristã. Você falou que você saiu, né? Isso. E agora ele pergunta, foi difícil? O que você sentiu, né, nessa volta aí, para você voltar? Foi bem difícil, porque é uma luta diária para voltar para Jesus. A luta entre a carne e o espírito. Isso, né? Porque querendo ou não, depois que você conhece o mundo, você tem muita coisa que são deslumbrantes. São atrativos, né? Isso. E para você, depois que você volta para Deus, é difícil a luta porque é diferente os pensamentos. É muito complicado, né? Tudo é bem complicado. Jéssica, nós estamos no finalzinho. Eu quero pedir para o Cláudio manter essa música. Nós vamos fazer agora uma parte espiritual. Já estamos nesse meio espiritual, graças a Deus. Agora nós estamos falando da Jéssica Ivarras, cristã. Uma menina que nós frequentamos a mesma igreja, né? Nós vamos na mesma igreja, a Adventista Central de Londrina, aqui de Londrina. E não tem como você não ver a Jéssica pela beleza dela. Quando ela entra na igreja, ela se destaca, mas hoje ela se destaca não só pela beleza, mas pela cristã que ela é hoje. Ela é uma menina respeitada na igreja, amada. Quando eu falei que você viria aqui na rádio, a igreja toda ficou em alvoroço. Todo mundo ficou em... Ai, que legal, ela é linda mesmo. Que bom você ter convidado ela. Tenho certeza que vai ser maravilhosa. Tenho certeza que muitos dos nossos irmãos da igreja adventista estão ouvindo a sua entrevista. Feliz. Porque te admiram, e te admiram não só pela beleza, não só pela modelo, mas pela Jéssica. Pela Jéssica cristã que você é. E sempre foi. Feliz, obrigada. Independente de que caminhos você andou, quanto tempo você ficou, você voltou a tempo. Né? E você está aqui com a gente, junto conosco, aqui contando essa experiência para outras meninas, para deixar claro para as meninas o que você viveu. Né? Jéssica, entre os princípios das profecias da escritora adventista Ellen White, né? Ela coloca aí os cuidados com a alimentação.
né, exercícios físicos e fé. Ou seja, esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito é fundamental. Essa é a verdadeira beleza, não é, Jéssica? Sim, essa é a verdadeira. O equilíbrio. Quando você falou, agora eu queria te falar, você falou que tem muitas pessoas que se perdem no vício. Você falou que tem pessoas que se perdem no vício da prostituição, do sexo, vamos falar a verdade, da bebida, das drogas e da alimentação também, né? Também tem. Da falta de um cuidado com a alimentação. E aí eu queria que você falasse assim, isso já não é uma coisa que nós, né, graças a Deus, nós sabemos que isso é o certo. Nós lemos isso, os livros de espírito de profecia da igreja falam sobre isso. E a Ellen White, para quem quiser lê-la, né, pode ler à vontade, não precisa ser da igreja adventista para ler, né, os livros da escritora Ellen White. E ela fala muito sobre essa questão da alimentação, do cuidado com o que você coloca na boca. Você falou, a gente é o que a gente ouve. A gente é o que a gente... Então, a gente é também o que a gente come. Que comemos, é verdade. Fala um pouquinho sobre esse equilíbrio. Mente, corpo e espírito. Quando você se alimenta adequadamente, bem, a sua mente ela se abre para você ter entendimento das coisas de Deus. Quando você, eu fui vegetariana há muitos anos, né? Ah, você é vegetariana? Hoje em dia eu como peixe e como frango, mas bem pouco mesmo. Com 26 anos eu aprendi a comer. Nossa, que porque legal. Antes eu não comia. Então, assim, a carne em si, a gente tem ensinamentos da carne, não que você não possa comer, mas é que endurece o cérebro ali para você poder entender mais as coisas de Deus. Então, a alimentação com isso, com açúcar, com outras coisas que a gente aprende aí com os médicos em si mesmo, a Ellen White, ela abrange bastante isso para a gente ter uma longanimidade assim, com a vida, ter uma vida mais saudável e cristã, né? Então, se você conseguir seguir os ensinamentos da Bíblia, você consegue fazer o que Deus espera e exatamente é isso que a gente está falando. Então, a gente já falou muito sobre alimentação aqui, já vieram aqui nutricionistas, professores de educação física, mas aí está um pouquinho do ensinamento de uma pessoa que viveu, né, nesse mundo e, né, sabe mais do que ninguém falar sobre isso. Jéssica, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja na terra. Aqui, mais especificamente no versículo 27, ele fala: criou Deus, pois o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus fez o homem e a mulher à sua imagem. Se Deus é perfeito, então o homem e a mulher foram criados para serem perfeitos. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então o que nós devemos é cuidar do corpo que Ele nos deu. Aí, é o que a Jéssica falou agora, resumiu tudo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode habitar num corpo que tenha bebida, que tenha droga, que tenha uma alimentação inadequada, que tenha vícios. Então, Deus criou você para ser belo, para ser perfeito. O pecado veio, né, corrompeu o ser humano. As escolhas erradas do ser humano corrompem o ser humano em relação a isso, mas todos nós nascemos para ser perfeitos e belos. Para mim, o verdadeiro modelo é aquele quando você deixa o seu corpo ser o templo do Espírito Santo. Esse sim é o modelo verdadeiro. Acabou, gente. É só isso que a gente tem para falar hoje. O verdadeiro modelo é aquele que se deixa ser o templo do Espírito Santo para habitar. Então, independente se você é o mais bonito, se você é o mais alto, se você é o mais magro, se você é o mais rico, se você é o mais importante, o mais glamuroso, se você não deixa o seu corpo ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, aí você não tem nada. Infelizmente, você não tem nada. Então, gente, está aqui a mensagem. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem de esperança para finalizar. Estamos no finalzinho mesmo. E quero te agradecer pela entrevista. Eu te agradeço. Queria que você deixasse uma mensagem de esperança para as pessoas que estão nos ouvindo, as meninas que têm interesse de ser modelo. E aí você responder a pergunta que não quer calar, Jéssica: é possível você ser uma modelo e ser cristã? É possível, mas em meio termos.
se você quiser seguir a Deus, você tem que ser modelo de Deus. O modelo de Deus. É. Não dá pra você ser modelo do mundo. Não dá pra seguir a dois senhores. E se você perceber que talvez isso está entrando em choque, você tem que fazer uma escolha, talvez. Isso. Aí, hoje em dia eu vejo isso. Antigamente eu me deixei levar pelas coisas do mundo e me afastei de Deus. Hoje em dia não. A minha escolha é Deus. Então se eu vejo que eu vou pegar um trabalho que não condiz com o que eu aprendi... Com seus princípios. Os meus princípios, daí eu não faço. Então é isso. Jéssica, você pode deixar os seus endereços para a gente poder conhecer você? Quem quiser conhecer melhor a Jéssica Ivarras, o Instagram, enfim. O meu Instagram pessoal, né? É @JessicaIvarras, com 2 R's, tudo junto. E do meu trabalho é bronze_JESS, Jess. É isso. E vocês vão ver as fotos depois aí, o pessoal da Rádio de Vento, o Mário vai estar divulgando aí no site da rádio, no Instagram. Muito obrigada, Jéssica. Ficamos por aqui, Cláudio. Muito obrigado por essa oportunidade de conhecer um pouco mais da Jéssica. Obrigada, gente. Nós agradecemos então aqui a presença da Jéssica aqui em nossos estúdios, né? E as portas estarão sempre abertas aí, viu? Para você trazer a sua mensagem, né? De testemunho também, né? Ao mesmo tempo. Muito obrigado. Então, obrigado também ao Mário, obrigado a jornalista Nara Cordeiro, obrigado, dona Helena. Eu que agradeço. E também os ouvintes que estiveram nos acompanhando nesse momento.